Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, onde nos nossos estúdios hoje nós estamos recebendo aqui o Leandro Prates, onde nós vamos conversar sobre um assunto bem bacana e interessante que tenho certeza que vai ser muito especial, né, para a vida de todos vocês. Nós vamos falar um pouco sobre a questão das relações socioemocionais. Qual a importância de tudo isso na nossa vida? Então, Leandro, seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. E vou deixar que o Leandro se apresente para os nossos telespectadores, né? Quem é o Leandro? Olá, pastor Luiz Henrique. Primeiro, lhe cumprimentar e agradecer por esse convite, por essa oportunidade. Sinto-me privilegiado por estar aqui e falar desse assunto tão importante, que é as relações socioemocionais, a perspectiva de uma educação socioemocional. Conforme o senhor nos trouxe, meu nome é Leandro Prates, eu estou supervisor socioemocional na Escola da Inteligência, do grupo do Augusto Cury. Sou filósofo, sou especialista em ensino na educação básica, estou terminando um mestrado em filosofia. Sou natural do extremo norte do estado do Espírito Santo, uma cidadezinha pouco mais de 6 mil habitantes, 5 mil habitantes, Mucurici. Mas como todo jovem de interior, para estudar, a gente precisa seguir viagem. E vim para Grande Vitória, resido no município de Vila Velha e estou realizando esse trabalho com a Escola da Inteligência, de levar a educação socioemocional, de impactar vidas, não só dos estudantes, mas também dos profissionais da educação, da escola, das famílias, e assim a gente acreditando que a educação socioemocional hoje pode ser uma vacina para que a gente consiga minimizar tantos dados ruins que a gente tem da nossa sociedade. Então, acredito muito que a médio, a longo prazo, nós teremos uma nova geração, uma geração emocionalmente saudável, que os dados que nós temos de sociedade hoje não nos revela isso. Então, esse é o Leandro, um sonhador, né, um idealizador de querer a todo custo, a todo instante, atingir e modificar a vida das pessoas sempre para melhor. Que bom, Leandro. É bom ouvir essas suas palavras, né? E a gente se lembra que lá atrás, na minha época de estudante, como teria sido importante se naquela época nós tivéssemos estudado essa questão das relações emocionais, né? Tantas coisas poderíamos dizer que diferente nos dias de hoje, mas graças a Deus que para os nossos filhos essa relação socioemocional está chegando e eles podem crescer muito através desse tema que é muito especial. Mas, Leandro, dentro do nosso bate-papo, falando sobre essa questão da relação socioemocional, é interessante a gente identificar alguns pontos importantes, né? Como, por exemplo, por que as relações socioemocionais elas são importantes, né, no desenvolvimento pessoal e profissional? É muito importante, pastor, até porque desses dados que eu mencionei aqui, mas não cheguei a citar, e eu vou citar alguns para nos ajudar a entender da importância de trabalhar a educação socioemocional desde a tenridade, como nós temos feito com a Escola da Inteligência, um programa que vai da educação infantil até o ensino médio. Nós temos 87% das demissões nas grandes empresas acontecem por falta de bom comportamento, por falta de inteligência emocional, por falta de espírito gregário, por falta de criatividade, de iniciativa, por falta de inteligência emocional. Tem pessoas no ambiente de trabalho que, ao invés de deixar o lugar leve, bom para se trabalhar, porque a gente passa muito tempo nele, Sim. São pessoas que vêm adoecendo os seus colegas. E aí chega um determinado momento que a empresa precisa tomar uma decisão. Às vezes, o profissional ele é muito competente naquilo que ele foi formado e foi convidado a fazer dentro da empresa. Mas ele destoa de uma cultura que as empresas pedem hoje,
que é ter inteligência emocional, criatividade, tantas outras habilidades socioemocionais que a gente poderia mencionar. Nós estamos num país que campeia na violência banal do trânsito. Eu, destemperado que sou, porque não sei o senhor, mas eu ouvi do meu pai que se eu apanhasse na escola, se eu apanhasse na rua, eu apanharia em casa também. Então ele me ensinou naquele momento que eu não devia, eu não podia levar desaforo para casa. E ali, Dr. Augusto Cury vem nos dizendo que ação e reação é muito importante para a aula de física, mas para as relações humanas isso é um desastre. Isso é um desastre. Eu saio desse momento, vou me dirigir à minha casa, vou pegar trânsito, alguém destemperado me fecha no trânsito e eu, se não tiver inteligência emocional, vou xingar, né, vou buzinar e vou criar ainda mais conflito. Minha mãe de interior, acho que muito sábia, né? Ela dizia assim também, pastor: coração de homem é terra que ninguém pisa, é terra que ninguém habita. E às vezes eu, por falta dessa gestão da emoção, né, dessa gestão dos meus pensamentos, assumo uma postura perigosa como essa no trânsito e eu não conhecendo o outro, e às vezes esse outro é mais temperado ainda que eu, ele vai e ceifa a minha vida. Quantas famílias do nosso país não sofrem por essas brigas banais no trânsito? Hoje nós estamos vivenciando também a violência permanente, parece, contra as mulheres. Diante de um fruto de uma cultura, né, que o homem manda, e a gente precisa reconstruir, repensar essas formas de agir diante da sociedade, para respeitar as mulheres, respeitar a esposa, né? Não é a minha forma de pensar. É claro, às vezes se tem divergência, mas como a gente vai resolver as nossas divergências? Conflito nas relações humanas, elas existirão, mas não é necessário, não é preciso que nesse conflito haja agressão, haja violência, seja ela qual for. Então é mais um dado. A OCDE mostra que o nosso país campeia na violência nas escolas. Isso é muito triste. E isso tem crescido diariamente, né? Diariamente. Hoje estive num colégio luterano, e conversei com estudantes do 5º ano sobre o bullying, tentando diferenciar também, que parece que tudo é bullying, né? Algumas coisas são conflito, não necessariamente é bullying, mas o bullying não é legal, o bullying não é brincadeira, e as crianças precisam aprender desde já a diferenciar o que é brincadeira, o que é um conflito e o que é algo que não é legal para se fazer. E aí, claro, com toda uma metodologia, toda uma estratégia para trazer isso. A Organização Mundial da Saúde aponta que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Nós estamos falando de uma sociedade que está adoecendo. O Dr. Augusto Cury está escrevendo isso, falando sobre isso há 30 anos. A Escola da Inteligência está nas escolas, né, no mercado, há 12 anos. Só agora o MEC, em 2017, aprovou uma resolução para que a educação socioemocional se faça presente de forma obrigatória nas escolas de educação infantil e fundamental, e no médio em 2018. É muito importante. É muito importante. Nós somos uma sociedade que adoece e a gente precisa trabalhar essas questões emocionais. Muita gente, quando a gente pergunta, me fala um pouco de você, a pessoa não sabe. Quantos pais que não conseguem manter uma relação com seus filhos? Quando a gente pergunta a uma pessoa como ela está, ela, por uma questão cultural, social, fala, eu estou bem. Se essa pessoa tem uma intimidade com você, com o senhor, ela vai trazer e vai falar assim, estou cansado, algo nesse aspecto. Mas a gente precisa evoluir, a gente precisa buscar interação. E quando as crianças veem os pais dando essa resposta para as pessoas que estão em casa, na hora do almoço, que estão juntos, na hora da janta, que estão juntos, na hora que estão sentados à mesa, não tem interação. A criança vai falar, como é que foi a aula hoje? Foi bem. Como é que foi aquele momento do passeio? Foi bom. Opa,
onde os meus olhos, e aí falando de família, né? Quando os olhos não estão vendo o seu filho, você precisa buscar uma interação para saber desse roteiro. Mas a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade por alguns padrões disfuncionais que todos nós temos, e é muito importante a gente trabalhar o autoconhecimento para a gente, e eu falo, pastor, que nós temos, enquanto ser humano, 3 grandes desafios, que é se conhecer. Então, às vezes a gente acha que se conhece, a gente acha que é protagonista, dono da nossa própria história, mas às vezes a gente está sentado na plateia e vendo a nossa vida passar. Se aceitar o que é de potencialidade, aceitar o que é fragilidade, para entender todo esse contexto. O terceiro desafio é se superar. Porque se eu me conheço, eu sei do que eu preciso melhorar, e eu não consigo ou eu não quero dar passo, porque a gente fala muito da síndrome da Gabriela, né? Sim. Eu nasci assim, cresci assim e não tem jeito, não vou mudar. Claro que tem jeito, claro que a gente pode mudar. A gente precisa superar, porque senão a gente se torna uma sociedade mesquinha, né? Uma sociedade mesquinha. Eu acho que a educação socioemocional, ela tem essa importância de impactar vidas nesse sentido. Fazer com que as crianças aprendam essas habilidades socioemocionais, e eu digo, pastor, que a bagagem dessas crianças que estão nos corredores das escolas do nosso país, oxalá do mundo, né? Eles estão recebendo algumas ferramentas. A educação socioemocional dá uma ferramenta, e não pode ser nem pesada demais essa bagagem, mas também não pode ser leve demais a ponto que ele chega no mercado de trabalho, na sua vida adulta, se depara com uma situação que ele não está acostumado, diante de um conflito que ele precise resolver, e ele não saiba resolver. Por quê? Porque ele não tem habilidades. Ele não desenvolveu competências necessárias para resolver situações, conflitos, sem gritar, sem bater, né? Então, a gente precisa trabalhar a educação socioemocional, e eu acredito que isso é fundamental. Vou trazer um outro dado para o senhor, pastor. Vamos lá. E para todos aqueles que nos escutam. Já fiquei assustado, né, com o primeiro. 87%, você disse no início, né? Isso aí. Das demissões acontece por questões comportamentais, né? Isso aí. Isso já é um alarme muito grande. Quem trabalha com contratação de pessoas, né? De gente, gestão, e sabe muito bem o que eu estou falando, se estiver nos escutando, com certeza eu acredito muito que vai validar o que eu estou dizendo. Porque quando a gente recebe o currículo é lindo, eu sou proativo, eu sou flexível, mas nas relações a gente percebe que as pessoas não são tudo isso. É claro, eu não estou dizendo que a gente só precisa de brilho nos olhos. Eu estou dizendo que a gente precisa de currículo, a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar, a gente precisa se formar, porque a gente precisa estar nesse mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Sim. Mas a gente precisa de outras habilidades, de outras competências para se manter, sobreviver naquele ambiente de trabalho. O outro dado que eu quero trazer para o senhor é que 66%, isso são dados do SPC Serasa, as pessoas estão, famílias brasileiras endividadas. É muita gente. 66% das famílias brasileiras estão endividadas. Pesquisas do próprio Serasa apontam que muitas dessas pessoas que estão endividadas por falta de inteligência emocional. A partir de alguns gatilhos emocionais, elas contraem alguma dívida. Vou citar um exemplo. Esses dias, quem não gosta de viajar, né? Esses dias a minha esposa, vamos viajar. Falei, vamos viajar. É bom, né? Legal. Mas é sempre importante. E ela trouxe um gatilho emocional que é muito presente na vida das famílias brasileiras, né? Eu mereço. Tá. Eu posso até merecer. Mas e o meu bolso? Ele consegue arcar? Porque às vezes fica... a gente vê depois. A gente vê depois. E aí 66% está com o nome sujo no SPC e Serasa. É importante ou não é importante trabalhar inteligência emocional, educação socioemocional na escola? Bastante. Eu acredito que seja muito importante. Desses poucos dados que eu trouxe aqui, para conversar com o senhor neste momento. Bacana. Obrigado, Leandro, por essa explanação. É importante a gente ter, né, esses dados, esse conhecimento, né, sobre toda essa situação. O segundo ponto que eu queria ver contigo, por exemplo, assim, por que trazer... Hoje de manhã, né, você esteve na escola luterana, aqui no IBES, né, conversando com os alunos, trazendo ali uma palestra, um
um encontro bacana com eles, né? Então, por que trazer as relações socioemocionais para as escolas? Nós falamos sobre a questão pessoal, trabalho, né? Agora, dentro das escolas, qual é o objetivo? Pastor, é muito necessário, diante desses dados que eu apresentei, a gente já trabalhar com as nossas crianças. E eu falo da tenridade. As emoções já estão presentes quando as crianças estão no ventre da mãe. As emoções estão presentes na nossa vida. Né? E eu costumo dizer, até por uma questão de liberdade, né? Nós, no primeiro momento, nós não somos livres. Por que, Leandro? No primeiro momento, nós não somos livres. Porque as emoções nos tomam. Nos tomam. Eu moro numa rodovia em Vila Velha e volta e meia à noite passa uma moto muito barulhenta, né? Então o pensamento que vem naquele momento, alta hora da noite, acordando a gente e tudo mais, não são pensamentos agradáveis. Verdade. Então, no primeiro momento eu não sou livre, mas no segundo momento eu preciso ser livre, porque eu preciso chamar a minha consciência. Eu não posso agir por impulso. E aí é essa a importância da gente trabalhar a educação socioemocional. Mostrar para as crianças que é muito importante a gente estar na situação, mas distante dela ao mesmo tempo. Estar na situação e distante dela ao mesmo tempo. Porque no segundo momento, eu não desejo mal para ninguém. No segundo momento, esse pensamento que eu tive quando a moto passa, ele realmente passa. É muito importante, pastor, a gente mostrar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, que a gente é livre para sentir, mas a gente não pode ser escravo dos nossos sentimentos. E por isso é importante a gente trabalhar a educação socioemocional nas escolas. Porque as crianças precisam aprender esse contexto. Quando na LDB, em 96, se trouxe a educação integral, a LDB não garantiu esse tempo e esse espaço para a gente falar da vida. Então tem ali português, matemática, ciências, que é muito importante. Eu não estou falando que não é importante. Sim, sim. É muito importante se trabalhar, né? Estudar, conhecer as várias formas de saber, né? Mas agora eu acredito que nessa nova lei vem corrigir esse erro lá. Porque não se garantiu esse tempo e esse espaço na escola para falar da vida. Para o jovem, para a criança, falar dos seus sentimentos. Hoje, eu escutei mais do que falei na escola. E isso é muito importante. Sim, porque sim. às vezes a gente não quer escutar a criança. A gente acha que a criança não tem o que falar. E quando a gente dá a voz para a criança falar, ô pastor, a gente evita muita coisa. Quantas crianças aí, nesse país afora, em especial nesse período de pandemia, que precisaram ficar dentro de casa, não estiveram juntos de seus agressores. A criança precisa falar, até como meio de proteção. Então, pais, educadores, eles precisam estar atentos e abertos para acolher o que a criança tem para falar, o sentimento da criança. E na aula de português, na aula de matemática, isso até acontecia. Mas quando um professor, a partir da sua criação, da sua boa vontade, ele dava esse direito para a criança falar no corredor, que criava vínculo com o aluno. Mas se o professor não tinha esse hábito, essa forma de se fazer presente na vida dos estudantes, ele passava despercebido. E agora é um momento importante ter nas escolas, 15 em 15 dias, uma vez por semana, uma aula que o estudante vai falar dos seus sentimentos e não só falar, né? Não é um momento apenas de escuta, mas com toda uma estratégia, toda uma metodologia que a gente vai beber da filosofia, da pedagogia, da psicologia, da neurociência, da psiquiatria, juntando todos esses saberes, criando estratégias e metodologias para a gente trabalhar a educação socioemocional não só de forma teórica, não só de forma reflexiva, mas também de forma prática. No dia a dia, onde estão as habilidades socioemocionais? Por isso, pastor, é muito importante ter educação socioemocional nas escolas. E eu digo para vocês que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, que se você tem um filho, busque escola que tenha programa de educação socioemocional. É muito importante. É interessante porque
A criança, às vezes, ela se retrai, né? Como você disse, ela talvez não tenha... como é que foi seu dia hoje? Foi bom. Foi bom? Então não foi tão bom assim. Porque se tivesse sido bom, olha, foi legal, a gente fez isso, a gente fez aquilo. A criança iria se desenvolver em contar realmente como é que foi o seu dia. Como é que foi o seu passeio, né? Agora, não, foi bom. Mas foi bom, ficou uma coisa muito vaga. Então, às vezes, a gente vê as crianças retraídas nesse sentido de não ouvir a criança, né? Mas o senhor trouxe algo bem legal aí na sua fala, pastor. E eu quero deixar isso a ponto que todos entendam por que é tão legal que o senhor trouxe agora. Vamos lá, então. Às vezes, a gente espera que as crianças tenham uma forma de pensar igual à nossa. E a gente precisa entender que até 21 anos de idade, não é Leandro que está dizendo, é a neurociência que diz, sim, o nosso cérebro, a gente está em formação. Então, são crianças. Nós estamos em formação. O estudante está lá do ensino médio, 17 anos, está em formação. E a gente precisa entender isso e entender quem é o adulto da história. Quando a gente pergunta para a criança como é que foi o seu dia, é muito abstrato. É muito abstrato para a criança entender o que você está querendo, onde você quer chegar. Qual é a resposta que você quer dela? E o senhor trouxe, como é que foi o seu passeio? É buscar estratégias e colocar situações, né, que sejam mais pontuais. O que você está querendo saber? E a nossa vida, pastor, ela precisa ter intencionalidade. O que a gente percebe hoje com as famílias? Que as famílias... elas se constituem e as coisas vão acontecendo dentro no seio familiar e a forma que vai acontecendo eu vou resolvendo. Isso é falta de planejamento. A gente precisa ter intencionalidade, sair do piloto automático. E isso, as normativas, né, essa nova forma de fazer educação, ela está trazendo. A BNCC traz isso, acho que de forma perfeita. Ter intencionalidade na minha ação. Olha, se eu vou lá no corredor que tem um aluno cabisbaixo, eu não vou porque eu sou o Leandro gente boa. Eu vou porque eu tenho intencionalidade. Porque eu quero atingir aquele estudante. E eu não quero enquanto Leandro pessoal. Eu quero enquanto escola. Eu quero enquanto instituição. Eu preciso entender o contexto daquele estudante até para colaborar. Para, às vezes, esse estudante não está indo bem na prova da língua portuguesa. Opa! Algum problema tem. Né? A gente precisa entender. E a escola da inteligência, ela não trabalha em comportamento. Porque às vezes o estudante está ali na sala, bagunceiro e tudo mais, né? Ou, ao contrário, quietinho demais, mas a gente precisa trabalhar e buscar o pensamento. O que faz aquele estudante ser e se comportar daquele jeito? Né? O corpo nosso é a forma de expressão daquilo que está nos nossos pensamentos, na nossa psique. Então é ali que a gente precisa buscar entender. E historicamente, quando o estudante ou a turma ela é mais avessa, o que se busca para deixar esses alunos quietos? Uma lista de exercício e não entendendo um contexto de vida. E nós sabemos que o ser humano se constitui enquanto gente por diversos fatores. A genética, o ambiente, o contexto, as pessoas. Eu gosto muito, pastor, de um provérbio africano que diz assim: para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Não é só o pai e a mãe que educam o filho. Se o seu filho frequenta a casa do avô, da avó, do tio, da tia, dos vizinhos, frequenta parquinho, tem colegas, tem a escola, é toda uma aldeia que está educando. Não é só o momento que está com você. Porque eu sou pai e mãe, eu que educo os meus filhos. Não, é toda uma aldeia que está educando seus filhos. Por isso que é importante, né? Tem uma expressão bíblica, eu acho bem legal para a gente trazer para esse contexto, pastor, que digam quem tu andas, que eu direi quem tu és. É muito importante a gente entender com quem os nossos filhos estão acompanhando, porque eles estão aprendendo alguma coisa com essas pessoas. É interessante quando a gente também, na igreja, trata esses assuntos, desde a escola bíblica pequena para as crianças, depois vem o catecismo, a gente sempre trabalha e passa isso para os pais também, né? Olha, ensine a criança no caminho que ela deve andar e depois, quando velha, não se desviará dele. Isso. Ou seja, a base, né? Começa onde? No lar, aí depois ela vai passar aonde? Na família, na igreja, na sociedade. E a criança que ela for ensinada
né, no caminho que ela precisa percorrer, depois quando ela tiver adulta, mais velha, ela não vai se esquecer do que aconteceu de ensinamento para ela lá atrás. Teve uma bagagem, né? Uma bagagem. A bagagem não pode ser pesada, Isso. mas também não pode ser leve, né? Tem algumas pesquisas, pastor, que apontam que quando a criança recebe um bom investimento na sua primeira infância, né, e por isso é importante a gente investir nessa primeira infância. Quando eu falo investir, eu não falo só em questões financeiras, eu falo em educação de qualidade, eu falo em presença da família, eu falo em tantos outros aspectos, né? Uhum. Quando essa pesquisa, eu esqueci o nome da universidade agora, tá? Mas depois eu posso trazer isso num outro contexto, numa mensagem para vocês. Mas esse artigo que eu li demonstrou que quando os pesquisadores voltaram para entender, dividiram as crianças, né? Esse vai receber uma educação de muita qualidade, ter um bom investimento nessa primeira infância, e o outro grupo não vai receber esse bom investimento. Vai ter educação, mas sem muito investimento na educação. E quando se foi buscar os dados, no primeiro momento os pesquisadores ficaram surpresos, né? Opa, a pesquisa, alguma coisa deu errado, né? Porque o QI era o mesmo. Depois eles foram analisar novamente a pesquisa com uma outra ótica e eles perceberam que as crianças que tiveram uma educação de qualidade, um bom investimento na primeira infância, estavam em lugares melhores de postos de trabalho. Olha só. Estavam muito bem mais relacionados na sociedade, muito mais posicionados, bem posicionados na sociedade do que outros que não receberam. E alguns daqueles que não receberam, inclusive, estavam presos. Puxa. Trazendo um prejuízo, e essa pesquisa enorme, foi nos Estados Unidos, né, para o governo americano. Legal. Muito bem, pessoal. Eu estou aqui batendo um papo, conversando com o Leandro Prates sobre o nosso tema relações socioemocionais. Você que está chegando agora e assistindo nossa conversa pela primeira vez no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, né? Porque o YouTube ele entende que esse assunto também ele é importante para divulgar para mais pessoas. Acione o sino das notificações e sempre que tiver algo novo no nosso canal você vai receber em primeira mão. Tá legal? Leandro, agora eu quero falar um pouco sobre esse assunto dentro da minha área, sim, né? Puxar um pouco para a questão da igreja, da religião, melhor dizendo. Responsabilidade, hein, né? pastor? A gente falou sobre essa questão da relação socioemocional, vida pessoal, vida profissional, né? Nas escolas. O objetivo ele é muito especial, muito importante, né? E essa questão você acha que a religião e as relações socioemocionais, elas têm uma certa ligação? Completamente, pastor. Completamente. Inclusive, Augusto Cury acabou de lançar um livro chamado Mestre dos Mestres, que fala da inteligência de Jesus Cristo. E aí eu vou trazer alguns aspectos do que fala esse livro, né? A primeiro momento, por favor, pastor. Vamos lá. Me corrija. Não, fica Você tranquilo. me coloca num campo muito perigoso aqui agora, não. Tá? Mas me corrija, por favor. Não me deixe errar. Quando Jesus vai ao templo, 12 anos, né? Então perderam a criança, perderam o filho, Maria e José. Eles ficaram buscando quem estava culpado, quem estava responsável por aquela criança naquele momento? Interessante que não, né? Foi buscar resolver o problema. Primeiro eles foram procurar, olha, tá com você? Não tá, tem que voltar. Aonde é que tá Jesus? Onde tá meu filho? Foi resolver o problema. Isso aí. Então, eu acredito que seja uma primeira lição para os pais. Muita. Num outro momento, eu percebo que a Bíblia nos traz, né, que Jesus falava e encantava os mestres, né? Os mestres ficavam maravilhados com os ensinamentos de Jesus Cristo. Interessante que esse maravilhado das pessoas é porque ele tinha autoridade do que estava falando, né? Mesmo na idade de 12 anos. Isso aí. Ele se espantava com a sabedoria daquela criança, né? Mas a expressão bíblica, pastor, não nos deixa falhar que essa criança, ela escutava os mestres. Sim. E ela era curiosa. Ela perguntava aos mestres. Isso ela tinha espaço para perguntar.
E aí, para quem está nos escutando e tem filhos, eu digo, você dá o espaço de escuta para o seu filho? Quando o seu filho pergunta algo que para você, às vezes parece simples, para o seu filho, se ele está perguntando, às vezes não é. E na escola da inteligência, pastor, a gente costuma dizer assim, o óbvio só é óbvio quando é dito. Se não é dito, se a pessoa não entendeu, não é tão óbvio assim. E aí a gente precisa se comunicar, chegar a nossa mensagem melhor. Vou trazer um outro aspecto do livro, assim, que o Dr. Augusto Cury nos mostra, desse ensinamento dos mestres, é quando ele fala a Pedro que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Certo? E o galo cantou, e eu acredito que é muito fantástico isso. Quando eu li, eu falei, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. E quando o galo cantou, Jesus voltou-se o seu olhar para quem? Para Pedro. E aí eu pergunto, pastor, eu pergunto para as pessoas que estão nos acompanhando, qual foi o olhar de Jesus Cristo para Pedro naquele momento? Quando o seu filho erra, quando as pessoas que estão ao seu redor erram, qual é o seu olhar? Às vezes a gente fala, bem feito. Ou a gente fala, conforme Jesus já tinha avisado Pedro, né? Eu te avisei. Eu te avisei. Será que esse foi o olhar de Jesus Cristo? Então tem muito da inteligência de Jesus Cristo que a gente pode aprender. E, pastor, depois, quantas vezes Jesus pergunta a Pedro que ele o ama? 3 vezes. 3 vezes, né? A mesma pergunta. A teoria da inteligência multifocal de Dr. Augusto Cury fala que para a gente ressignificar momentos traumáticos da nossa vida, a gente precisa abrir 3 novas janelas paralelas. E não só o Dr. Augusto Cury, mas a psicologia positiva nos traz esses conceitos, né? De abrir tem como excluir o trauma? Não tem. Mas a gente tem como ressignificar. E Pedro, pela sabedoria de Jesus Cristo, foi ressignificado naquele momento. É interessante que você trouxe um fato bem bacana sobre a questão do olhar de Jesus. Aí eu lembrei de um outro episódio, né? Na traição, Judas, né? Quando houve a questão da traição, Jesus também olhou para Judas. E esse olhar de Jesus quis dizer o que para ele? Eu tenho uma opinião comigo, né? É igual você falou, tá vendo? Olha, você fez o que não devia fazer. Eu te avisei, né? Eu te avisei. Aonde? Lá na ceia, né? Aquele que põe comigo a mão no prato, né? Mas eu tenho uma outra visão. A visão de repente, Jesus está olhando para ele e disse, cara, né? Na linguagem de hoje, cara, olha, você fez o que não devia fazer. Mas eu vou ser levado preso, eu vou ser crucificado, eu vou morrer por você. Então fique em paz. Fique em paz. Eu acredito muito, pastor. E eu não sou... Pena que ele não entendeu isso, né? Eu não sou teólogo, mas eu acredito muito que se Jesus, num segundo momento, encontrasse com Judas, não aconteceria o que aconteceu com ele. Eu acredito que Jesus conseguiria ressignificar a vida de Judas. E aí é uma pergunta, né? Será que a gente consegue ressignificar a vida dos nossos filhos? Será que a gente protege o ser humano e condena o erro? A gente protege o nosso filho, né? As crianças quando erram, as pessoas quando erram, e só condenar o erro? Às vezes a gente já sai ofendendo as pessoas. Então é muito importante. Mas eu gostaria também, pastor, de trazer, porque eu falei que eu sou um sonhador. Um sonhador de uma sociedade melhor, de uma geração melhor, de impactar a vida das pessoas para atingir e modificar para melhor. E Jesus, lá na cruz, passou por aquilo que ele passou, recebendo cusparadas e tudo mais. Jesus lá no alto da cruz, vendo aquele povo, e teve até uma lança, né? Sim. Não estavam satisfeitos ainda com o que fizeram, teve uma lança, e Jesus poderia ter olhado para o pai e conversado com o pai, né? Pô, não é justo, Senhor. Abandona isso. Abandona esse projeto. Olha o que eles estão fazendo comigo. Não tem jeito. Eu trouxe uma mensagem de amor. Eles estão pagando com ódio. Não abandona esse projeto. Mas a fala de Jesus foi totalmente diferente. Olhou ao céu e disse, Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Se Jesus acreditou, por que eu não posso acreditar? Verdade. Porque você, pai, você, mãe, que está nos escutando, não pode acreditar. Eu
quero acreditar que a gente pode atingir e modificar a vida das pessoas para melhor. E eu tenho isso como um lema de vida e eu me sinto muito feliz de fazer o que eu faço, de estar onde eu estou, porque eu sei que é uma empresa que, mesmo que a gente está no mercado de capital e tudo mais, a gente precisa sobreviver, mas a gente tem um propósito muito bonito, que é atingir e modificar a vida das pessoas para melhor. E eu tenho certeza que esse propósito, né, é muito mais do que um projeto. Ele é um propósito. Ele modifica, sim, né? Ele modifica a vida das pessoas e eu tenho certeza que agrega bastante. Não só na vida das crianças, mas muitos pais que estão nos ouvindo nesse momento começam a ressignificar muita coisa. Falar assim, poxa, verdade. As minhas atitudes devem ser mudadas. Eu estou sendo muito... olha, eu te avisei, eu te falei que não era para fazer isso. E talvez a criança, se ela se reprime, e ela começa a entrar num outro estado emocional que vai trazer consequências drásticas para a vida dela, né? Para a gente mudar, nós temos desafios. É fácil? Eu costumo dizer... para as escolas e tudo mais, que a mudança ela é um processo. A mudança não é um evento. Por isso que tem muitos pais que falam 1, 2, 1000 vezes com seu filho. Vai falar 2000 vezes. A gente precisa buscar outras estratégias de falar. Porque aquela forma que eu estou abordando o meu filho não está surtindo efeito. São 3 grandes desafios. Se conhecer, né? Autoconhecimento, se aceitar, autocrítica, e quando eu falo de autocrítica, eu não estou dizendo de autopunição, é totalmente diferente, não estou convidando você a ser juiz da sua própria história, da sua vida, entre que você tenha que se absorver ou se condenar, mas um olhar de autocompaixão, de autoavaliação e, por fim, se superar. Querer ser diferente, querer fazer diferente, entender todos esses padrões disfuncionais que estão na gente e que a gente pode, de alguma forma, tentar amenizar e melhorar a nossa vida para, assim, mudar, impactar a vida das pessoas, tornar mais leve a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que são e serão os nossos próximos, né? Isso aí. Então vamos lá. Recapitulando o nosso bate-papo de hoje. Falamos muita coisa. Muita coisa dentro dessa questão da relação socioemocional, na vida pessoal, na vida profissional, na vida dos estudantes nas escolas. Falamos agora sobre essa questão da ligação, né, com a religião. Algum outro ponto que a relação socioemocional ela também se encaixe? Em todos os pontos, pastor. Na nossa vida, se a gente quer progredir, a mesma forma, os mesmos meios que a gente chegou até aqui, enquanto sociedade, não está dando certo, porque a gente campeia nas violências. Então a gente pode fazer diferente. E essa mudança acontece aonde? Na minha vida, quando eu decido mudar. Porque não adianta, às vezes, eu ir no culto com um pastor, ir na missa com um padre e não buscar essa mudança. Ouvir, se deixar tocar e realmente produzir alguma coisa ao seu redor. Eu digo para você, citando esses padrões funcionais, pastor, na minha casa, quando eu era criança, o meu serviço de casa era encher as vasilhas de água. Aí. Quando eu chego aqui, casado há 3 anos, eu me percebo, será que eu vou ter que só encher as vasilhas de água? A gente não tem secretária. Eu preciso ajudar, lavar uma área. Olha, a minha fala já diz tudo, ajudar, a casa é minha. Então, eu aprendi que todos os outros serviços era serviço da mulher. E eu estou aprendendo, e eu não estou dizendo que é fácil, mas eu acho que eu preciso ajudar ainda mais, eu preciso mudar isso. Vou trazer um exemplo da minha irmã mais velha, que mora em Guriri, tem 2 sobrinhos, uma menina de 18 anos e um rapazinho de 12 anos. Qual o serviço do meu sobrinho? Encher as vasilhas de água. Aí, ó. O padrão disfuncional continuou. E eu trouxe numa conversa isso para minha irmã, para ela observar. Porque os padrões da minha mãe, que não eram padrões, alguns padrões não são aceitáveis, e não é culpa da minha mãe também, que ela recebeu outros padrões. Ela foi criada assim, né? Mas a gente precisa se conhecer. Sim. E a gente precisa se superar, porque senão a gente vai repetindo o mesmo erro. Onde está a mudança? Está nas nossas mãos.
às vezes a gente quer mudar o outro. A gente tem um poder de piorar o outro. A gente vai mudar o outro para melhor quando a gente conseguir mudar a nossa vida, entender o meu contexto para melhor. O que deixa... por que o outro é pior? É ruim para mim, não é leve para mim. O que eu posso fazer para mudar? Né? Trazer em relação das minhas necessidades, os meus sentimentos. Às vezes a gente fala muito do outro, você. A gente tem que falar mais da gente. E na perspectiva de mudança, né? Na perspectiva de mudança. Porque às vezes a gente fala da gente mesmo na perspectiva de se exaltar, né? É igual aquela situação da janela do vizinho, né? Nossa, mas a janela do vizinho tá sempre suja. Não limpa a janela, né? Quando o problema é a minha janela, é o meu vidro que tá sujo, que tá embaçado, que eu não consigo ver. Por quais janelas da memória você lê o mundo, né? Isso aí. É muito importante. E se abrir, porque hoje nós sabemos que se a gente não ficar atentos às situações que nos cercam, a gente fica dentro de uma bolha, literalmente. Literalmente dentro de uma bolha. Se eu entrar no YouTube para escutar música clássica, amanhã ela não vai me dar outro tipo de música. Eu preciso ir lá e escolher a outra música. Ela já vai registrar na memória que você gosta daquilo ali e sempre vai aparecer a playlist música clássica. A gente entra numa bolha. Quando eu falo disso, eu falo de consciência crítica, que também é uma habilidade, também é uma competência socioemocional. A gente precisa também ter esse tipo de habilidades, competências. Então, pastor, é muito importante a gente trabalhar desde a tenridade deveria ter até no ensino superior, né? Ir ao longo da vida, cursos aí afora, a educação socioemocional. É muito importante, é válido, é bom para as crianças. O pai e a mãe que está nos acompanhando e que tem seu filho trabalhando em educação socioemocional, eu acredito que pode atestar, validar o que a gente está falando aqui nessa noite. Legal, Leandro. Obrigado. Eu tenho certeza que esse assunto ele mexeu e continuará mexendo com muitas pessoas, né? Mexeu comigo, pode ter certeza, mexeu comigo, né? E obrigado pela sua presença aqui na nossa entrevista de hoje. Quero deixar você nas suas considerações finais. Se você tiver um Instagram, alguma mídia social que gostaria de compartilhar, né, com quem está assistindo a nossa entrevista, fique à vontade para suas considerações finais. Olá, pastor. Então, eu agradeço, né? Sinto-me privilegiado por estar aqui, podendo conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que eu estudo sobre. Então, eu acredito realmente que o conhecimento, quem tem essas ferramentas, né? Eu, conversando com o senhor antes, disse que ainda sou um pouco analfabeto na tecnologia e tudo mais, mas eu acredito que quando a gente tem a oportunidade, quando eu vim aqui falar de educação socioemocional, eu venho falar também de educação. E quando eu sou convidado, eu não me sinto convidado, eu me sinto convocado. Até porque a Constituição diz que a educação é dever de todo mundo, de toda uma sociedade, né? E eu trouxe o provérbio africano que diz que para se educar uma criança é necessário toda uma aldeia, e eu faço parte dessa aldeia. E eu quero que essa geração seja realmente emocionalmente saudável, né? Cresça bem nas suas relações e tudo mais. Meu Instagram é leandroprates.consultor. Então quem quiser me seguir, siga lá no Instagram. Eu não tenho muitas ferramentas das questões, né? Eu sou uma formiga, que vai nas escolas conversando. Quando eu sou convidado para estar aqui num bate-papo tão legal como esse, eu sempre faço o possível para estar presente. Então eu sou esse apaixonado pela vida, sou apaixonado pela educação, sou apaixonado pelas pessoas, né? Eu acredito muito nas pessoas e acredito muito nesse ideal mesmo de Cristo, né? De amar o próximo como a si mesmo e tentar fazer, na medida do possível, sempre o bem. Obrigadão, Leandro. A você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia. Você que chegou agora, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos dê esse privilégio, se inscreva no nosso canal, ative os sinos das notificações para que você possa receber diariamente, né, as mensagens das reflexões Graça e Paz. E toda quarta-feira nós temos um convidado especial com um tema bem relevante para o nosso conhecimento. E o tema de hoje foi essa questão das relações socioemocionais e como foi legal poder conversar
com o Leandro aqui nesta noite, adquirir esse conhecimento que ele trouxe para nós, os dados também, né, que você trouxe aqui para a gente. Então, muito bacana. Obrigado mais uma vez, Leandro. Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a sua família, e até o nosso próximo bate-papo, se o bom Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.